Isso foi bem alto. No quadro branco de hoje eu vou falar sobre sombras, mas é mais sobre uma experiência que eu tive quando eu era menor. Quando eu era bem menor, eu tive uma experiência que durou até os meus 15 anos, eu não tenho certeza de quanto parou, mas foi se esvaziando devagar, que eu estava no meu quarto, né? E eu estava sentado na mesa, alguma coisa assim, e aqui é a porta, por exemplo. A porta estava só um pouquinho fechada, só uma gretinha fechada, ou estava totalmente aberta também, sem. Eu não estava olhando diretamente para a porta. Então, do canto do meu olho, na minha visão periférica, eu via alguma coisa. Uma sombra que, quando eu olhava com o meio do meu olho, com o foco, com a minha íris, que eu tava olhando com essa partezinha de cada olho, tava só olhando assim, visão periférica e tal. Quando eu virei para lá, para olhar, aconteceu que não era nada. Mas a visão que eu tinha de visão periférica de durante meio segundo antes de eu olhar e perceber e procurar para ver o que era de uma sombra, de alguém sem rosto, com uma visão, só uma silhueta, né? Só a sombra do que era para ser. A gente não sabe o que é. E isso era em formatos de pessoas, em formatos de animais. Eu vi um cachorro, um rato e vários seres humanos. Acontecia de reflexos assim, eu estava parando na velocidade de uma piscada, que é bem menos que um segundo, talvez menos que um décimo de segundo. Eu meio que sentia e via essas sombras à minha volta. Eu já pesquisei algumas vezes, outras pessoas também tinham essa experiência, eu acho. É uma coisa que me fez assim, eu achava que era pesadelos acordado, basicamente, porque eu lembro que quando eu era pequenininho eu tinha medo de rato, porque tinha rato na minha casa, tá? Eu lembro que as pessoas, elas são assustadoras. Então, também tinha isso. E era aquela coisa do medo do desconhecido, que eu já falei antes. Então, do nada, apareciam essas sombras sem sentido. E o que elas fizeram na pessoa que eu sou hoje e como que isso interfere, o que isso tem a ver com literatura, o que essa experiência tem a ver. A história que eu mais gosto de escrever, que eu escrevo desde pequeno hoje, tem a ver com sombras. Então, é uma coisa que tem a ver com essa experiência que eu tive. E é uma coisa que, quando eu paro para pensar, outras pessoas tiveram e é natural. É uma coisa que a mente vai criando ali. Não é tipo, ai meu Deus, eu estou ficando louco. É uma coisa que faz parte. Eu sei que aquilo ali não era real. Eu sei que aquilo ali era só uma doideira minha, basicamente. Eu tava viajando. E depois de um tempo, parou. Parou de ter sombras e tal. Eu também, durante esse tempo, 16, 17 anos, eu comecei a ter mais confiança em mim mesmo. Então, uma questão social, uma questão minha, uma questão de eu poder me firmar como ser humano, porque a adolescência é um período que você não sabe quem você é, basicamente. Então tem isso também junto. Fora o medo natural das coisas e muitas outras coisas. E isso vai formando a pessoa. Então, com essa historinha, que é uma coisa que, tudo bem, eu posso entrar em mais detalhes em algum momento, mas imagina que essa foi a experiência, né? Sombras que te seguem, que ficam só olhando para você. Tem a porta, ela fica só ali, olhando para você pelo cantinho. Então, tem várias interpretações que você pode ter delas. E dependendo da sua interpretação, você pode pegar isso, essa experiência, e levar para a sua história, para o seu livro e tal. Porque não existe nada melhor que a realidade. Então, se é a sua realidade, é no que você acredita, você vai falar e escrever com mais convicção, né? Então, como eu
tinha essa experiência, que talvez seja tudo viagem da minha cabeça, é uma coisa que essa sombra atrás de você te observando, ela foi se transformando para mim, não em espíritos que passavam, não em medos que se materializavam, mas como o bicho-papão do Harry Potter. Já viu o bicho-papão do Harry Potter? É uma criatura sem forma que toma a forma do que você tem mais medo. Isso foi no terceiro filme, Prisioneiro de Azkaban. E eu via isso como um pesadelo de dia, como nada, porque eu queria negar também, eu não estava vendo aquilo ali, alguma coisa estranha. Quando tem coisa estranha, a gente nega. E eu penso que essas sombras e tal, elas faziam parte de mim. Eu não me sentia com medo ou que tinham animais selvagens me observando, por exemplo. Eu via como uma coisa que eu estava projetando à minha volta. Eu criava outras pessoas para poder me sentir mais seguro, porque eu sozinho é uma coisa, mas eu me sentindo mais forte porque tem pessoas me ajudando é outra, né? Então, eu passo isso pelos textos que eu escrevo também, para o livro que eu estou escrevendo e para você que um dia vai querer escrever também. É uma coisa que a gente tem que passar, e quando a gente percebe que quando nós escrevemos parte de nós ali. Não é que seja um filho, apesar de que é quase um filho nossos livros, mas é como se fosse parte da gente. Então, é tipo um gêmeo que a gente fez, tipo, fez artificialmente, alguma coisa assim. Tem esse detalhe. Mas, voltando à história das sombras. Graças a essa visão e essa semi-experiência que eu tive, a história que eu mais gosto de escrever hoje é O Senhor do Medo. E o modelo dela, independente da versão e da estrutura que ela tem uma coisa que sempre teve. Tem um personagem principal, e ele existe, e tem alguém com o mesmo rosto que ele, com o mesmo corpo que ele, exatamente igual a ele, só que só ele consegue ver. Tipo um amigo imaginário, né? Apesar de que eu nunca tive amigos imaginários, ok? Com isso, essa visão não é uma visão que eu tirei do nada. Ah, eu acho amigos imaginários legais, ou ele é tão poderoso que ele precisa de dois para controlar. Não. A ideia é que toda a mensagem é de você não estar sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Nós vivemos em sociedade e mesmo que todas as pessoas te ignorem, se você tiver força de vontade, você não vai estar sozinho, sabe? Então, quando a gente estrutura desse jeito, essa é a mensagem que eu quero passar, porque essa é a mensagem que eu absorvi da minha experiência, sabe? Então, tem muita coisa a ver com isso. Eu lembro que o próprio Stephen King, ele conseguia descrever bem um cara com uma vida merda, com bebida e tal, porque ele teve essa experiência. Então, é mais fácil de escrever quando você vive aquilo ali. O livro, ele é um, uma parte da gente. Quando nós escrevemos a coisa que nós escrevemos melhor é a nossa experiência. Cadê o aqui, caneta? A coisa que nós escrevemos melhor é a experiência. Porque é uma coisa que nós vivemos, é uma coisa que constrói desse jeito. E essas sombras foram uma experiência minha e elas me fizeram ter essa visão um pouco mais aconchegante. Não era ter medo do desconhecido. Eu queria entender, eu queria conhecer por que aquilo ali existiu. Apesar de que eu não sei porquê, mas eu tento me confortar com uma solução e eu escrevo essa solução no papel para poder ter alguma coisa para eu ler depois ou para eu me reafirmar que aquilo ali foi real e tal. É uma coisa que eu lembro. É divertido de lembrar. Não é assustador, não é uma experiência assustadora, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, né? Mas a mensagem, né, a estruturação, assim, é que tudo que acontece na sua vida, se você escrever,
vai ter algum resquício ali. Porque tudo que você faz é parte do seu passado. Você é uma pessoa, você era uma pessoa ontem. Só que essa pessoa de você ontem, ela existe em você hoje. Você hoje é mais, porque você hoje é a pessoa de ontem mais o hoje. Mas a de ontem está completinha, embalada, né, no plásticozinho lá, dentro de você também. Ela faz parte de você. Se você fugir do seu passado, esquecer que ele existe, você está se dividindo, tirando toda a sua estrutura, toda a sua experiência e colocando em outro lugar que você não vai usar. Então, faz parte de você e é uma coisa que você tem que ir mexendo e melhorando e tal, e vai estruturando e vai ficar legal. Vai dar tudo certo, sabe? Com isso, quando você escreve a sua experiência. Então, tem coisas que são difíceis de escrever e que é mais fácil você conversar com alguém que já tenha passado por isso, tal, porque são cenas assim mais difíceis da vida. Mas o sofrimento todo mundo sofre, só que em níveis diferentes, mas para a pessoa a dor é a mesma, mesmo que relativamente eu sinta mais dor que você por qualquer motivo. O jeito que eu reajo com a dor e o jeito que eu sinto a dor é o mesmo para todo mundo. Você vai sentir dor e eu sinto dor. Nós discutimos e a ideia de dor ela é a mesma. Dor não é legal, a gente não quer ter, independente da quantidade, seja de várias dores físicas, vezes de dores emocionais, de perder alguém, tudo isso. E quando a gente passa isso pro papel, a gente revisa, a gente organiza ideias, nós firmamos quase que cientificamente essa coisa de quem nós somos, de quem nós fomos, e é uma coisa que a gente tem que pensar, as coisas elas são assim. Então eu vou querer escrever assim. Ou as coisas poderiam ser de uma maneira diferente. A gente escreve uma ficção, alguma coisa assim. O que poderia ter sido. Basicamente, quando a gente escreve uma história, quando a gente coloca no papel aquilo ali, a gente coloca os nossos valores ali. Tanto que em filosofia e outras literaturas, a gente leva muito em conta não a idade do texto, isso também, mas o autor. Porque a visão do cara tá ali dentro. A parte mais difícil do jornal é não colocar opinião e mesmo assim, na sutileza, a gente não consegue, a pessoa coloca, entendeu? Por isso que se você ler só um jornal, cuidado, porque tem opinião ali, tenta ler mais de um jornal se você leia jornal, né? Esse detalhe também, porque a pessoa ela não consegue deixar ela de lado. Ela não é um robozinho, né? Ela faz parte daquilo ali, dela mesma. E tudo isso interfere muito. Então é uma coisa que a gente tem que frisar. Que quem escreveu aquilo ali também é importante. Não é só o texto. Sabe? Por exemplo, Tolkien, Senhor dos Anéis. Ele teve experiência. Ele participou da Primeira Guerra Mundial. Né? Guerra de trincheiras e toda aquela coisa difícil. E ele levou essa experiência para os livros dele. Ele tem esse medo natural de tecnologia daquela época, que ele viveu a grande guerra ali, que foi o avanço da tecnologia ali, armas cada vez mais perigosas, cada vez mais mortais, e o avanço também trouxe a guerra, né? A visão dele era essa, era que o avanço tecnológico trouxe a guerra e porra, paia. E ele retrata os vilões de uma maneira industrial pra caramba, que eles destroem árvores e fazem negócio de forjas, eles fazem forjas com todas as árvores que eles destruíram. Então, a visão dele era essa, a visão dele era de uma visão ruim. Só que se você lê alguns personagens e você interpreta desse jeito sem entender o medo do autor dessa mesma tecnologia, desse futuro que ele temia. Também ele era um cara meio que bem religioso, então você pode colocar até a ressurreição de Cristo ali, que é o Gandalf o cinzento para Gandalf o branco. Tem isso também, então você vai só pegando paralelos do autor
e do livro que é parte dele, se você lê uma bibliografia de Tolkien e lê o livro dele, você vai falar, ok, faz sentido pra caralho. Porque é assim. Porque é quem a pessoa é, sabe? Quando você escrever, seja quando for, nesse quadro branco, em qualquer outro lugar, no seu caderno, no seu computador, quando você escrever, você tem que saber que você está escrevendo um pouquinho de você ali junto. Essa parte que é um pouquinho de você, você não pode deixar de lado, porque ela é a sua personalidade, ela é quem você é. Esse é um texto seu, é uma obra sua, e por ser uma obra sua, ela tem que ter parte de você ali, tem que ter a sua visão de mundo ali. E é isso que torna uma obra única e especial. Não é o quão bem ela é escrita ou estruturada, mas é porque ela foi escrita por você. Você dedicou ali e aquilo ali é a sua experiência de vida traduzida em qualquer tipo de história possível. Seja ficção ou não, seja real ou não. Existem partes da sua vida que você não deixa para trás e que ela faz parte de você. E é ok, às vezes, não gostar um pouco disso, mas é ok não gostar também. E aceitar e faz parte, sabe? A mensagem ficou um pouco sentimental depois de um tempo, mas se você também viu essas sombras quando você era criança ou adolescente, fale comigo qual foi a sua experiência diferente que você não gosta de falar muito, porque quando você coloca pra fora, fica menos amedrontador. Você sente menos medo quando você tenta compreender. Você sente menos medo de um animal quando você compreende. Eu tenho medo de cavalo. Eu sei que ele é perigoso, mas eu sei também que ele deve ser tratado com respeito. Se você tratar um cavalo de boa, ele não vai te dar uns coices para você voar longe e quebrar a sua costela. Então, eu tenho esse conhecimento. Eu tenho medo do que o cavalo pode fazer. Mas eu entendo que é um animal. E ele não controla as coisas dele. É uma coisa igual uma pessoa. A pessoa pode explodir também, não sei, ué. E aí? E agora? Então, a gente tem medo de coisas que a gente guarda pra gente. Medo de coisas que nós não exploramos direito. E com isso, a gente perde um pouco da nossa vida fazendo isso. Então, a minha ideia é você colocar no papel, tentar entender, conversar com alguém de confiança, sabe? E tentar sempre continuar sendo uma pessoa boa, uma pessoa interessante, continuar escrevendo, porque escrever faz bem. E é isso aí. Espero que essa experiência e algum pouco de literatura tenha ajudado. É uma coisa que a gente não precisa ter medo se a gente conversa e entende e segue adiante. É uma coisa que nós temos sempre que fazer muito. Conversar, sabe? Com os amigos, com as pessoas, porque eles estão aqui para nos ouvir também. A gente está aqui para dividir informação, para isso que é o livro, né? Contar uma história para outras pessoas que não dá tempo de você falar. Porque se desse, a gente falava para todo mundo e conversava com todo mundo, para conhecer várias histórias diferentes. Esse foi o quadro branco da semana. Espero que tenha gostado. E é isso aí. Até.